como diria o Chapolin, todos os meus movimentos são friamente calculados. Essa frase serve perfeitamente para o Pablo Marçal. Você já viu, por diversos ângulos, inclusive, a cadeirada que o Datena aplicou como uma resposta aos argumentos do Marçal. Claro que o Pablo Marçal sabia que isso iria acontecer. Lembra quando o Datena saiu da sua poltrona, do seu lugar e foi até o Pablo, mas não aconteceu nada? Então, em uma participação em podcast, o Datena disse que a única coisa que ele tinha se arrependido é de não ter acertado a cara do Marçal. E com certeza o Pablo Marçal viu essa afirmação do Datena e o que ele decidiu fazer? Isso mesmo, cutucar o Datena para que isso acontecesse. Porque o Pablo Marçal sabe que, fazendo isso com ele, o Datena apenas iria conseguir eleger o Pablo Marçal. E o que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei, agora não perdoo mais. Candidato Marçal, 30 segundos para sua réplica. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem para ter. Vai, não! Você não é homem para ter. Vai, não! Você não é homem para ter. Vai, não! Novos comerciais, por favor. O Pablo Marçal agora é visto como a vítima, que de fato até foi, mas o candidato messiânico é. E é claro que quem lembra do que aconteceu com Bolsonaro, com certeza agora está associando ao Pablo Marçal também esse ato que ele sofreu. Afinal de contas, Pablo Marçal sabe muito bem do que fala. Ele sabe como usar palavras para despertar nas pessoas, no público ou nos seus oponentes políticos, o sentimento de raiva, de ira. E qualquer pessoa que sabe usar as palavras, ele conhece o temperamento de uma pessoa e sabe muito bem que através de sua fala ele poderá desencadear algo assim. E foi o que aconteceu. Pablo Marçal, nesse momento, é visto como a solução para São Paulo. E muita gente apoia ele. E até aí, beleza. Eu não tenho o intuito de fazer você mudar sua cabeça e acreditar no que eu acredito. Eu só gostaria que você fosse um pouco mais livre para pensar. Claro, você que não é. Você tem como candidato, primeiro, os 3 mais famosos, ou os 4. Você tem o atual prefeito, Ricardo Nunes. Você tem o Boulos. Você tem o Pablo Marçal. E aí, então, você tem o Datena. Estes 4 figuras são os que mais se destacam. Nós temos ainda 2 candidatas, que são a Tabata e a senhora Marina. Ok. Destes candidatos, o único que até o momento não vi falar coisas assim como os outros é da Marina, ok? Mas, sinceramente, eu acredito que ela não vai ganhar. Agora, vamos falar dos figurantes desse episódio, Pablo Marçal e Datena. Esses são os cabras que estão disputando para ser prefeito de São Paulo. E não fica atrás o Boulos não, tá? E nem o Ricardo Nunes, ok? Neste jogo, a população de São Paulo terá que escolher, dentre eles, o menos pior. E isso é preocupante quando você tem que escolher o menos pior em uma política. Porque dos mais famosos, você não tem um nome de confiança. Você vai confiar em quem? No próprio Ricardo Nunes, com todas as acusações e suspeitas no seu próprio mandato? Você vai confiar em quem? No Boulos? Sério? No Boulos? Que foi preso porque estava envolvido e até apoiando manifestações que levaram prejuízos a patrimônio público? Ou você vai acreditar no Pablo Marçal, que foi condenado e só não foi preso porque saiu do país?
e que até hoje ele não assume. Ele fica inventando desculpas. Não, isso aí é conversa. Qual é o banco que eu roubei que eu faço um Pix? Se Pablo Marçal de fato estivesse arrependido, ele diria, eu fui moleque, eu fui mau caráter, eu fiz todas aquelas coisas e me arrependo muito. Mas ele não afirma, ele não reconhece, simplesmente ele tenta driblar as perguntas a respeito desse assunto. Então, esse debate, esses candidatos, para mim são apenas figurantes. E eu não os levo a sério, são apenas humoristas, estão apenas interpretando personagem. Você tem o Valentão, que é o da Atena. Eu sou o Valentão, não fale nada não, porque eu meto-lhe a cadeira na sua cabeça. Você tem o Boulos, que finge se controlar, e você tem o Ricardo Nunes, com aquela fala mansa, né? E você tem o Pablo Marçal, que é aquele que toca o fogo no parquinho. Pablo Marçal consegue tirar todo mundo do sério, não é? Ele consegue mesmo entrar na mente dos cabras. E veja que é preciso ser muito fraco, sabe, para deixar os argumentos de uma pessoa tomarem conta de você. E na minha opinião, um homem que não está disposto a ouvir a crítica ou mesmo ser criticado duramente e ter controle de suas ações, ele não é apto para governar uma cidade e nem mesmo presidir qualquer grupo que seja. Por quê? E quando alguém o criticar, qual será a reação dele? Então, nessas eleições, São Paulo vai ter que escolher o menos pior. Assim também como as eleições presidenciais, não é? Você tem que escolher quem é o menos pior. Você tem que pesar Lula ou Bolsonaro. Quem é o menos pior desse daí? E aí você vai e vota. E eu acredito que não é muito diferente em outras cidades também. Elas estão nesse mesmo nível de votar no menos pior. No menos pior. A verdade é que enquanto o povo continuar idolatrando os políticos, enquanto o povo continuar defendendo os políticos, ao invés de cobrar os políticos, ao invés de pressionar os políticos, o Brasil nunca vai mudar. Vai sempre caminhar para este abismo, pode ter certeza. A esperança não está em Pablo Marçal, não está em Boulos, não está no Nunes, não está em Datena. A esperança não está em Tabata nem Marina. Quando o povo mudar o seu pensamento a respeito de política, quando a população entender de fato o que está na Constituição, no parágrafo único, que diz que todo o poder emana do povo, aí sim, quando a população entender o significado desta frase, dessa declaração da Constituição, aí a gente pode começar a acreditar que alguma coisa vai mudar para melhor. Enquanto resolverem idolatrar os políticos, vai dar na mesma. Vai dar na mesma. Na minha opinião, o Pablo Marçal ele vai ganhar as eleições, até por causa de episódios como o próprio Datena contribuiu, e vai continuar assim. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai criar o prédio de 1 quilômetro, os teleféricos, enfim, todas as suas promessas. Políticos são muito bons em promessas, eles são feras, eles conseguem encontrar solução para tudo, mas quando ganham, parece que eles ficam com uma amnésia pós-eleição, porque eles esquecem de tudo. Aliás, eles só aparecem no período de eleição. Durante o tempo de seu mandato, eles desaparecem, eles somem ou ficam invernando. Depois que chegam as eleições, eles têm que se rastejar, não é? Aí eles são obrigados a saírem de seus covis, a maioria, e se rastejarem para a sociedade. E aí eles são obrigados a pegar na mão do povo, a abraçar o povo, a comer junto com o povo, a andar junto com o povo, a passar por ruas que são um lixo nojento, com esgoto, lama. Aí eles são obrigados a andar nesse terreno. Eles são obrigados a olhar para o povo. Mas não pense você. Preste atenção. Para muitos políticos, você e eu, nós não valemos absolutamente nada. Somos apenas números que eles precisam ou para continuar no poder ou para experimentar este poder. São poucos os políticos que de fato estão comprometidos com o bem da sociedade. A grande maioria apenas quer poder para poder criar uma carreira política, para poder se dar bem. Eles veem isso como um emprego onde eles vão enriquecer e não como uma oportunidade de ajudar a população.